Vamos lá, seguindo em frente aqui é Masechet Shavuot. Vamos só voltar um pouquinho para saber onde a gente se encontra. No Daf Kaf Amud Bet, a Gemara trouxe qual a fonte? Desculpa. Qual a fonte para algumas proibições com relação a Shavuot? Foi trazido em nome de Rabi Yochanan o seguinte: alguém que ele falou, Ohal velo Ohal, ele fez juramentos futuros, ele falou, vou comer e não comeu, eu não vou comer e comeu, isso daqui é chamado de Shvuat Sheker, e é proibido do Pasuk, Lo tishbu b'shmila Shaker, ou seja, juramentos futuros são proibidos por Shvuat Sheker. Juramentos passados, Ahalti velo Ahalti, é chamado de Shvuat Shav, e sai do Pasuk, Lo tisad Shem Hashem Elokecha Lashav. E Kunamot, Nedarim, sai do Pasuk Lo Yakel Devaro. Ou seja, futuro é Sheker, passado é Shav, e Neder é outro din, é outro Pasuk. Que até Ravin, quando Ravin veio de Eretz Yisrael para Bavel, ele trouxe algo um pouco diferente em nome de Rabi Yochanan. Amarabi, Amarabi, Amar Yochanan, Acharti velo Acharti, juramentos passados, ligados ao passado, são juramentos de Sheker, juramentos chamados de Shvuat Sheker, mentira. Vezaratem milot ishma b'shmila Shaker. Ochal velo Ochal, juramentos futuros, over velo Achel Dvaro. O Pasuk, que está escrito nos 10 mandamentos, que a palavra Shav representa um juramento, como fala Shav, em vão, não é juramentos passados e nem futuros, é outro tipo que a gente vai ver lá na continuação. Mas, de acordo com essa versão, juramentos passados, eu falo que eu fiz alguma coisa, eu não fiz, ou ao contrário, isso é chamado de sheker, isso é chamado de mentira. Juramentos futuros que eu prometi fazer algo e não fiz, a proibição que eu transgredi aqui, eu passo você não pode fazer com que a sua palavra, com que o seu deburo que você fala, seja algo de hulin, algo sem valor. Então, se prometeu alguma coisa, cumpre. Vez o Shvuat Shav. Agora, o que é Shvuat Shav? O que significa o passuco que está ensinando na Torá? Você não pode usar o nome de Hashem em vão. Em vão aqui, não é igual a gente explicou antes, que em vão representa juramentos passados. Eu juro que eu comi, eu não tinha comido, etc. Isso é chamado de sheker, é mentira. É o que é juramento em vão, então? Nishbal Shanot etayadu aladam. Alguém que jurou sobre algo que é diferente da realidade. Ele jurou que um homem é uma mulher, que uma mulher é um homem, que uma bola é uma mesa, que uma mesa é uma bola. Isso daqui é chamado de Shvuat Shav. Você está fazendo um juramento em vão, você está falando algo que não é verdade, isso aqui é chamado de Shvuat Shav, certo? Então, de acordo com essa versão das palavras de Rabi Yochanan, juramentos passados são chamados Sheker, futuros Elohel Dvaro. E na versão anterior, juramentos futuros que não foram cumpridos é chamado de Sheker, e passado é chamado Shava, que é um pouco diferente. Amarapapa, Falarapapa, Adrabiaval. Isso que Rabi Aval falou em nome de Rabi Yochanan, que juramentos relacionados ao passado que não são verdadeiros, certo? Ele falou que ele comeu alguma coisa e não comeu, que ele não comeu, ele tinha comido. Fala Rabi, isso que Rabi Aval falou, ele não ouviu isso explicitamente de Rabi Yochanan, ele concluiu isso de outra coisa que Rabi Yochanan falou. Como a gente vai ver na continuação, Rabi Yochanan disse algo que Rabi Aval conclui. Entende das palavras de Rabi Yochanan que isso significa que juramentos ligados ao passado são chamados de Shvuot Sheker, caso não seja verdade. Assim foi falando de Rabi Yochanan, de Rabi Udomer Mishum, Rabi Yossi Aglili. Rabi Uda falou em nome de Rabi Yossi Aglili o seguinte: todo lav, toda proibição da Torá, toda proibição da Torá, toda vez que a pessoa transgride algo da Torá, se ele transgride ativamente, certo? Ele comeu algo não kasher, por exemplo, tem malkot, mas se ele não tem maase, se não tem um ato, se é só um dibur, lashonará, por exemplo, não tem malkot, certo? É uma proibição, a Torá proibiu fazer isso, mas já que não tem um ato, é somente fala, ou somente algo, ou audição, se ouviu lashonará, algo do tipo, para isso não tem malkot. Assim trouxe Rabi Yochanan, certo? Em nome de Rabi Saglili. Hutz, fora 3 coisas. Tem 3 coisas que não são atos. Desculpa. Não são atos físicos, mas tem malkot. Quais são as 3 coisas?
Putz minishba, alguém que jurou e não cumpriu. Meimer, Meimer é leamer, é alguém que falou, esse animal vai ser korban olá, e agora ele quer trazer um outro animal no lugar do primeiro, tem algo que chama amará. Amará é uma transferência. Eu vou transferir a kedushá desse animal para aquele. Isso é proibido de ser feito, certo? Se o primeiro animal está inteiro, ele está completo, não tem nenhum defeito, ele serve de korban, tem que fazer dele korban. Eu não posso transferir a kedushá para outro animal e trazer o outro animal de korban. É proibido fazer isso. Alguém que fez isso, ele transgrediu uma proibição só com o dibur e mesmo assim tem korban. Tem korban, mesmo assim tem malkot, caso ele tenha feito isso. O mekaleh et chavero beshem, e alguém que amaldiçoou o amigo usando o nome de Akadosh Baruch Hu, ele fala que Deus lhe pague, algo do tipo, certo? Ele usa o nome de Hashem para lekaleh, para amaldiçoar alguém, mesmo que é só dibur, não tem ato, mesmo assim tem malkot. Nishba Minalan, e aí a Rabbi Yochanan continua explicando de onde eu sei que alguém que fez um juramento e não cumpriu, ou a priori a gente não sabe ainda, se é um juramento que não foi cumprido no futuro, ou um juramento sobre algo que não aconteceu, sobre uma mentira no passado, ainda não está claro o que a Rabbi Yochanan está falando. Mas onde a gente sabe que só uma chuva, só um juramento já gera malkot, a marca está assim no passuco, que loinake. No passuco vai ser o seguinte, vamos trazer o passuco inteiro. O passuco fala sobre a proibição de usar o nome de Akadosh Baruch Hu em vão, certo? Fazer um juramento em vão. E está escrito no Pasuk que Hashem não vai perdoar, não vai limpar a pessoa que usou o nome dele em vão. E daqui aprende Rashbi, Beidin Shelmala en Menakimoto. Daqui aprende Rashbi que a Kadosh Baruch Hu não vai perdoar o pecado dele. Ou seja, alguém fez um juramento em falso, não adianta pedir perdão para Kadosh Baruch Hu. O perdão não vai vir de cima. Aval Beidin Shelmala Malkimoto Menakimoto. Mas o Beidin de baixo, ele sim dá malkot e limpa a pessoa. Ou seja, alguém que fez um juramento em falso, o castigo que ele vai receber não é no Lamazé. O castigo que ele recebe no Lamabá. Às vezes a pessoa faz averot, faz pecados, que durante a vida da pessoa Hashem traz para ele surim, ele tem sofrimentos na vida que perdoam aquele pecado. Mas esse passuco especificamente diz que alguém que fez um pecado de juramento em falso, Hashem não vai limpar o pecado dele. Quando chegar no Lamabá, a pessoa morrer, ele vai pagar pelo pecado que ele fez. Mas no Lamazé ele não vai ser castigado. Mas aprende Rashbi que a Kadosh Baruch Hu não vai limpar ele do pecado, mas o Beidin Shelmata, mas o Beidin aqui embaixo pode sim dar malkot e limpar ele do pecado. Ou seja, aqui aprende Rashbi que a proibição de que a proibição de um juramento em vão, um juramento proibido, tem malkot, mesmo que é só dibur, mesmo que é só fala, tem malkot, certo? Assim aprendeu Rashbi. Aí, durante essa braita, durante essa fala em nome de Rabbi Yochanan, a Gemara se pergunta: perguntou Rav Abai, de onde Rashbi tirou que a Kadosh Baruch Hu não vai limpar o pecado dele, mas o Beidin sim pode dar malkot? Talvez está em cima do passuco que loinake, bichlal, não tem perdão nenhum, não tem limpeza nenhuma, vai ter que pagar o castigo só no Lamabá. Respondeu Abai, que loinake, que dekamart. Se tivesse sido um passuco que loyenake, que o cara não vai ter como se limpar desse pecado, então você teria razão. Nem o Beidin Shelmala, nem o Beidin Shelmata metaknimoto. Mas agora, acho que loyenake Hashem, no passuco decido que Hashem não vai limpar a pessoa que fez esse pecado, a gente aprende aqui, Hashem o denomenake, o Beidin Shelmata malkimoto menakimoto. A gente aprende que o Beidin aqui embaixo sim pode dar malkot e limpar o cara do pecado. E aí a Gemara traz que quando Rabbi Yochanan falou isso, tirou desse passuco em nome de Hashem Baruch Hu, que nos ensina que mesmo que a chuva é uma proibição só com o dibur, só com a fala, ela tem malkot, em nome de Rabbi Yochanan foi trazido o seguinte, Ashkechan Shvuat Shav, Shvuat Sheker Minalan, isso provou para a gente que Shvuat Shav, o pastor falou, que todo juramento em vão, essa é a maneira de perdoar ele. O Beidin da malkot, o cara está limpo. Então, desse passo a gente aprende que juramentos em vão, eles têm
Malkot. De onde a gente sabe que Shvuat Sheker, que juramentos mentirosos também tem Malkot. Rabbi Yochanan bem amar, Rabbi Yochanan próprio traz uma drachá, Lashav shtei pamim, está escrito Lashav duas vezes no Pasuk, está escrito no Pasuk, Lo tisai et Shem Hashem Elokecha Lashav, ki lo nakeh Hashem et asher isai et Shemo Lashav. Está escrito duas vezes Lashav no Pasuk, e nem em Shvuat Shav, nem em Shvuat Sheker. Se para Shvuat Shav não precisa escrever duas vezes, já está escrito que sobre juramentos em vão, então a gente usa o segundo Shav, a segunda palavra-chave, para juramentos falsos, juramentos mentirosos. Assim foi trazido em nome de Rabbi Yochanan. E agora a gente está querendo provar, assim falou a Papa, que Rabbi Aval concluiu daqui que para Rabbi Yochanan, Shvuat Sheker, juramentos mentirosos, são juramentos ligados ao passado e não ao futuro. Depois que Rabbi Yochanan trouxe tudo isso em nome de Rabbi Yochanan, depois que Rabbi Aval trouxe tudo isso em nome de Rabbi Yochanan, ele ouviu essa drachá de Rabbi Yochanan, que disso está escrito duas vezes a palavra Lashav, vem dizer que tanto o Shvuat Shav quanto o Shvuat Sheker, os dois têm Malkot, mesmo que não tem ato. Rabbi Aval se perguntou, Shvuat Sheker Eichidamei, como Rabbi Yochanan entende Shvuat Sheker? E Rabbi Yochanan que tirou desses psukim, que Shvuat Sheker, mesmo que não tem ato, tem Malkot, como ele entende isso? Como ele entende Shvuat Sheker? O que significa Shvuat Sheker para Rabbi Yochanan? Se Shvuat Sheker são Shvuot, são juramentos futuros, ele jurou que ele não vai comer alguma coisa e comeu, então ele fez um ato. Não é uma proibição passiva que não tem ato, que você precisa de um passuk para dizer que mesmo que não tem ato, tem malkot. A priori, se é juramento futuro, e o cara jurou que ele não vai comer alguma coisa e comeu, então ele transgrediu na prática, fazendo um ato, então tem malkot, porque ele comeu algo que ele não poderia comer. E se for um juramento futuro em que ele jurou comer alguma coisa e não comeu, e aí realmente ele foi passivo, ele não transgrediu na prática a proibição, ele só deixou de comer, será que tem malkot para esse caso? Num caso em que alguém jurou comer alguma coisa, na terça-feira eu vou comer carne e não comeu carne, não tem malkot. Veit, Mararei foi dito, o cara que jurou comer um pedaço de pão hoje, e passou o dia e ele não comeu, Rabbi Yochanan tanto Rabbi Yochanan quanto Rish Lakish, os dois concordam que não tem malkot, cada um pelo seu motivo, como a gente vê na continuação, mas a gente vê claramente que, de acordo com Rabbi Yochanan, alguém que jurou comer um pão e não comeu, não tem malkot. Então, quando ele jurou não comer e comeu, tem malkot porque ele fez um ato. Quando ele jurou quando ele jurou comer e não comeu, não tem malkot. Então, o que Rabbi Yochanan falou que Shvuat Sheker tem malkot? Qual é o chamado Shvuat Sheker que tem malkot? Isso sai do Pasuk, são Shvuot do passado. Porque se for para o futuro, e no caso em que ele fez um ato, ele jurou não comer e comeu, ele fez um ato, não precisa de um passuco para falar que tem malkot porque ele fez um ato proibido, e se ele jurou comer e não comeu, não tem malkot. Então, o Shvuot do futuro não precisa de um passuco para aprender que tem malkot. Então, o que Rabbi Yochanan entende que é Shvuat Sheker, que ele precisou tirar do passuco, que está escrito duas vezes a palavra Shah para nos ensinar que tem malkot, não é para juramentos futuros, é juramentos passados. Então, daqui, daqui Rabbi Aval concluiu que para Rabbi Yochanan, na palavra Shvuat Sheker, esse conceito de Shvuat Sheker é juramentos ligados ao passado, diferente do que foi trazido no ano anterior, em nome de Rabbi Yochanan, que Shvuat Sheker é juramentos ligados ao futuro. De qualquer jeito, apareceu aqui que tanto o Rish Lakish quanto o Rabbi Yochanan concordam que alguém que jurou comer um pão e não comeu, ele não tem malkot. Rabbi Yochanan falou que não tem malkot porque Mishum Gav Lav Shimbo Maaseh Vecholav Shimbo Maaseh Elokim Alav. De acordo com o Rabbi Yochanan, é porque é um lav que não tem ato. Um lav que não tem ato não tem malkot. Rish Lakish Mishum Gav Yatrat Zafek Yatrat Zafek Rosh Matra. E Rish Lakish falou que o motivo que não tem malkot é porque não tem como advertir o cara. Eu não posso chegar para ele e falar, olha, você jurou que você vai comer o pão, então come se não tem malkot. Porque ele sempre tem 5 minutos a mais, 5 minutos a mais, 5 minutos a mais. Nunca posso advertir ele e falar, se você não comer agora, você tem malkot. Porque ele sempre tem um outro momento para comer. Então, já que eu não tenho como advertir, não tem malkot. Então, tanto a Rabbi Yochanan quanto o Rish Lakish concordam que não tem malkot, cada um por um motivo diferente.
Então, Rabi Aval voltou a pergunta dele. Qual é o caso de Shvuat Sheker, que Rabi Yohanan entende que se a pessoa fez Shvuat Sheker, ele tem Malkot, e isso sai do Pasuk. Isso sai do Pasuk do Lotisat Shem Hashem Kachashav, Rabi Aval tebe achati velo achati. Daqui conclui Rabi Aval que para Rabi Yohanan o conceito Shvuat Sheker são juramentos ligados a algo que aconteceu no passado. Ele jurou que ele comeu e não tinha comido, ou que ele não comeu e ele tinha comido. Esses são casos em que não tem atos, porque o ato já foi, na hora do juramento ele não fez nada, na hora do juramento ele só falou, e mesmo assim tem Malkot, porque o Pasuk falou, que lá naquele Hashem et Asher Esar Shemol Hashem, duas vezes está escrito Shav, para dizer que tanto juramentos em vão quanto juramentos mentirosos, com relação ao passado, tem Malkot. Uma Ishná, pergunta agora por quê? Qual a diferença? Por que juramentos futuros em que ele não fez nada não tem Malkot e passado sim? Ou seja, por que se ele jurou que ele comeu e não tinha comido, ou que ele não comeu e tinha comido, tem Malkot, mesmo que é só Dibur, sair do Pasuk, mas se ele jurou comer alguma coisa e não comer, não tem Malkot porque ele não fez nada. A primeira quando ele jurou do passado, ele também não fez nada. Na hora do juramento ele só falou, ele não fez nada de errado na prática. Qual a diferença? Amarava, falarava, beferush, tatura, shvat, sheker, dome, leshav, mashav, leshavar, av, sheker, nami, leshavar. Falarava, olha, realmente, esse é um hidush da Torá. A Torá hitchá, que juramentos ligados ao passado, igual shvat shav, que é um juramento em vão, que é ligado ao passado, não tem nada a ver com o futuro, tem malkot. Assim também shvat sheker, que são juramentos ligados ao passado, tem malkot. Mesmo que a priori eu poderia ter, qual a diferença? Se eu jurei que eu comi e não tinha comido, ou se eu jurei que eu vou comer e não comi. A priori eu só falei e não cumpri, só falei e era mentira. Os dois devem ter Malkot, falaram, né? A Torá colocou Malkot em Shvat Sheker, juramentos ligados ao passado, juramentos futuros que não tem ato, não tem Malkot. É tipo um Gzerat HaKatuv, assim a Torá define. Eita, perguntou Rabina para Rabi Aval, Shvuah shelo chal kikar zo. Está escrito na Braita o seguinte, a pessoa falou, Shvuah shelo chal kikar zo, juro que eu não vou comer esse pão. Shvuah shelo chalna, Shvuah shelo chleina. São linguagens diferentes futuras, certo? Então, as três linguagens aqui é uma promessa, um juramento de que a pessoa não vai comer o pão, ve'achalá, mesmo que ele falou 3 vezes essa Shvuah, em 3 linguagens diferentes, ele comeu depois o pão e não chayav ela achat, ele só é chayav uma vez. Certo? Porque tem uma regra que diz que en shvuah chala ala shvuah. Uma shvuah não recai sobre a outra. Então, se o cara jurou não comer o pão e depois jurou de novo não comer o pão, o segundo juramento, que não acrescentou nada, é só um juramento cópia do juramento original, ele não acontece, ele fica inexistente. Sim? Então, por isso ele é só chayav um korban. E aí, então, cito na Braita, Zoi shvuat bitui, esse é o tipo de shvuah que a pessoa expressou ela, shechayavim azunak makot vashigata korban olev yored. Esse é o tipo de shvuah, esse é o tipo de juramento que quando a pessoa fez isso de maneira proposital, ele tem malkot, e se foi sem querer, ele traz um korban olev yored. Certo? Se ele comeu o pão sem querer, ele traz um korban. Se ele comeu de propósito, tem malkot. Agora, a pergunta era Rabira para Rabi Aval, a priori dessa linguagem, esse é o juramento que tem Malkot, Zoi lemautem mai, esse é o juramento, a priori vem dizer, olha, esse sim e outros não. Vem excluir o quê? Mailav lemautem achati velo achati, talvez vem excluir casos em que ele jurou que ele tinha comido e não comeu, ou que ele não tinha comido e ele sim comeu. Então, talvez essa linguagem da Braita venha excluir, dizer que juramentos ligados ao passado não tem Malkot. A Braita que falou esse tipo de juramento, em que ele jurou que ele vai comer e não comeu, ou, desculpa, em que ele jurou que ele não vai comer e comeu, tem Malkot, mas outros não. Quais são os outros que não? Os outros que não são juramentos passados. Então, talvez a gente vê daqui, dessa Braita, que Shvuat Sheker, juramentos ligados ao passado, não tem Malkot. E Rabi Aval falou em nome de Rabi Yochanan que juramentos ligados ao passado são chamados de Shvuat Sheker e tem Malkot. Assim pergunta Rabi Aval, responde a Gemara, mas lá ele monta errado velo achati, de lo laquei, talvez é achati velo achati não tem Malkot. Fala, mas ele monta achati velo achati mi korban. Zoi de ashgata korban olevored, aval achati velo achati lo. Verabi Ishmael damar eno chayav velo alati lavo. Aval milka laquei. Responde Rabi Aval, não. Quando está escrito nessa Braita
que esse pecado, esse juramento futuro, ele tem malkot e tem korban, se foi sem querer, não vem dizer que juramentos do passado não tem malkot. Juramentos do passado também tem malkot, como o Rabi Aval trouxe no nome de Abuchanan. O que está escrito na Braita, esse daqui tem malkot quando ele fez de propósito e korban quando ele fez sem querer, vem dizer que juramentos futuros, quando a pessoa transgrediu ele sem querer, tem korban, mas juramentos passados, se foi sem querer, não tem korban. Com relação a malkot, tem malkot tanto para juramentos futuros quanto juramentos passados. Mas korban é só para juramentos futuros, porque essa braita é a opinião de Rabi Ishmael, que fala que korban para juramentos que foram transgredidos sem querer é só para juramentos futuros e não passados. Então, se o cara achou que ele não tinha comido o bolo da geladeira, e ele falou, eu juro que eu não comi o bolo da geladeira, e depois ele lembrou que ele sim tinha comido, certo? Ele foi bechogeg, na hora que ele transgrediu sem querer, não tem korban. Mas se foi de propósito, tem malkot. Então, essa braita não é uma pergunta para Rabi Aval. Pergunta Gemara, Ema Seifa, mas vamos ver o fim da braita. O fim da braita é o seguinte: a braita, na continuação, traz mais um caso de alguém que jurou que a pedra é ouro, ou que o ouro é pedra, certo? Que é chamado de Shvat Shav, de um juramento em vão, e fala, olha, sobre esse juramento em vão, tem malkot para quem fez de propósito, e tem korban para quem fez, quem fez sem querer, é patur. A linguagem, esse juramento, certo? Esse juramento em vão, em que a pessoa falou que a pedra é ouro, ou algo do tipo, ele tem malkot. E se foi sem querer, é patur. A linguagem, esse tem malkot, parece mailav. Lemaut e achat velo achat delorake. Talvez vem dizer, juramento em falso tem malkot, mas juramentos passados não tem malkot. E aí pergunta para Raval, para Gmará, delorake, fala, Zoi das que está patur me korban, aval achat velo achat es está chayav korban. Fala, mas não, quando está escrito esse daqui, esse tipo de juramento sobre a pedra que é ouro, etc., que é um juramento em vão, que se fez de propósito tem malkot, e se foi sem querer é patur, não tem korban, vem dizer que juramento em vão não tem korban, mas juramento falso, sem querer, tem korban. Então, se ele jurou que ele comeu e não tinha comido, ou que ele não comeu e tinha comido, e foi sem querer, tem korban, certo? Juramento em vão, não tem korban. Juramentos passados sem querer, tem korban. Vira bem aqui, vai. Essa braita seria bem aqui, a de Mechev Sheabar, que ele é abá. Agora, a gente explicou que a gente tinha falado que a Reisha que falou que juramentos passados sem querer não tem korban, malkot tem, como o Rabi Aval falou, mas não tem korban, segue a opinião de Rabi Ishmael, que juramentos passados sem querer não tem korban. Essa braita falou que alguém que jurou, ao fim da braita, não outra braita, o fim da mesma braita falou que alguém que jurou em vão, sem querer, não tem korban. E a gente conclui daqui, jurou em vão sem querer, não tem korban. Mas jurou em falso para o passado, sem querer, tem korban. Que é o contrário do que a gente concluiu da Reisha. A Seifa segue a opinião de Rabi Akiva. Então, o começo da Braita, que falou que juramentos passados, sem querer, não tem korban, era Rabi Ishmael. E essa Braita falou que juramentos passados, sem querer, tem korban, era Rabi Akiva. Mas aí pergunta a Amatresh Rabi Ishmael. Aí pergunta, mas espera aí, você acabou de me falar que a Reisha era Ishmael, que juramentos sem querer para o passado não tem korban. E agora só que juramentos sem querer para o passado tem korban. E era Rabi Akiva, decide. Reisha era Ishmael, sempre Rabi Akiva. O começo da Braita era Rabi Ishmael e o fim era Rabi Akiva. Não dá para dividir a Braita em duas partes. Segue uma linha só. Alguém falou tudo, ou Rabi Akiva ou Rabi Ishmael. Não dá para dividir meio a meio. Quem é qual? Por isso, responde a Gemara, Kula Rabi Akiva, realmente a Braita inteira é Rabi Akiva. Tanto o começo da Braita quanto o fim da Braita, os dois são Rabi Akiva. E mesmo assim, Shvuat Sheker, juramentos ligados ao passado, fala Rabi Aval, tem malkot. Que não comeu e tinha comido, ele tem malkot, juramentos ligados ao passado. Se a pessoa propositalmente jurou uma mentira ligada ao passado, ele traz korban, certo? Ele traz korban, desculpa, ele tem malkot. E a Braita que falou que somente alguém que jurou que ele não vai comer alguma coisa e comeu,
tem malcot. Não vem excluir que se foi um juramento do passado não tem malcot, e sim vem excluir o quê? Reish alav lemot achati velo achati mikorban, ela lemot yochal velo achal mimalcot. Agora, korban michayev, a reisha que falou que alguém que jurou que ele não vai comer e comeu, que ele tem malcot se foi de propósito e korban se foi sem querer, vem dizer que se ele jurou que ele vai comer e não comeu, que ele não fez um ato, certo? Foi passivo, ele não tem malcot, mas korban ele tem. Alguém que jurou comer alguma coisa e não comeu, se foi de propósito que ele não comeu, ele não tem malcot, porque ele não fez nenhum ato. Mas se ele não comeu sem querer, ele esqueceu do juramento dele e acabou não comendo, ele tem korban. É isso que a Reisha falou, certo? Ou seja, dessa braita não dá para concluir que alguém que jurou algo ligado ao passado, que ele jurou que ele comeu e não tinha comido, ou que ele não comeu e ele tinha comido, não dá para concluir dessa braita que juramentos ligados ao passado não tem malcot. Pode ser que, como Rabi Aval falou em nome de Rabi Yochanan, todo juramento ligado ao passado tem malcot. Alguém que jurou uma mentira ligada ao passado, ele tem malcot, ele fez isso de propósito. A braita está falando de outros dinim, outras coisas. Não dá para concluir dessa braita contra Rabi Yochanan. Pergunta o Maishna, por que alguém que jurou no futuro? Certo? A Braita falou que alguém que jurou que vai comer... Desculpa. A Braita falou que alguém que jurou que não vai comer alguma coisa e comeu, ele tem malcot, se foi de propósito, e korban, se foi sem querer. E a gente concluiu daqui que se ele jurou que ele vai comer e não comeu, embora não tenha malcot, tem korban. Certo? A gente concluiu para outro caso ligado ao futuro. Porque a gente tirou conclusões dessa braita ligadas ao futuro e não tirou conclusões ligadas ao passado. A braita falou o seguinte, a braita falou que alguém que jurou não comer alguma coisa e comeu, se foi de propósito tem malcot, se foi sem querer, tem korban. E ela falou, olha, só nesse caso é assim. Em outros casos é diferente. A priori a gente pode tirar os outros casos, a gente pode concluir para lados diferentes. A gente pode falar, olha, realmente a Braita está falando o seguinte, se ele jurou que ele não vai comer e comer, tem malcot e korban. Mas se ele jurou que ele vai comer e não comeu, é diferente. Ou seja, a gente vai puxar a Braita para o futuro num caso diferente. No primeiro caso, o caso original é que ele jurou que ele não vai comer e comeu. E a gente vai falar que a Braita vem excluir um caso futuro em que ele jurou que ele vai comer e não comeu. Ou a gente pode falar que a Braita vem excluir um caso passado. Ou seja, se ele jurou no futuro que ele não vai comer alguma coisa e comeu, tem malcot e korban. Mas se for para o passado, se ele jurou que ele não vai comer e tinha comido, desculpa, se ele jurou que ele não comeu, ele comeu. Ou se ele jurou que ele tinha comido e não comeu, talvez não tenha malcot. Ou seja, a gente pode puxar a braita para lados diferentes, a conclusão. O Maishna, porque a gente puxou a conclusão para outro caso do futuro. A braita falou de um caso em que ele jurou que ele não vai comer e comeu. E a gente tirou conclusões para um caso em que ele jurou que ele vai comer e não comeu. Porque a gente não tirou conclusões para o passado e a gente deixou o passado, ou seja, alguém que jurou sobre algo que aconteceu no passado, como é óbvio que tem malcot e tem korban, porque a gente não concluiu para lá. Mistabra, cai beleabá, memed leabá, cai beleabá, memed lechavat. Fala, olha, a Braita, o caso da Braita é um caso do futuro. Um caso em que ele jurou que ele não vai comer e comeu. Então, se a Braita vem excluir uma coisa e falou, esse é o juramento que tem korban e tem malcot, ela vem excluir algo que é ligado ao futuro também. O tema da Braita é sobre juramentos futurísticos, juramentos para o futuro e não para o passado. Então, se a Braita vem excluir alguma coisa, ela vai excluir algo do futuro, não algo do passado. Por isso, os juramentos ligados ao passado tem korban e tem malcot. Exatamente igual alguém que jurou que não vai comer e comeu, tem korban e tem malcot, alguém que jurou do passado tem korban e tem malcot. Qual o caso em que não tem um dos dois? É um caso de juramento futuro que não tem ato, em que ele jurou que ele vai comer e não comeu. Mas juramentos passados, Shvuat Sheker, o que Rebelal chamou de Shvuat Sheker, que ele jura que ele não comeu e tinha comido, ou jura que ele tinha comido e não comeu, certo? O inverso, tem malcot, como o Rabi Aval falou. Certo? Espero que não ficou muito confuso, mas paramos por aqui. Já deixamos breve seguimos.